nossa história de hoje, ela começa com um turco que ficou sabendo de um homem muito sábio que vivia na Pérsia. E ele ficou louco para conhecer esse homem. Tanto que ele vendeu tudo que ele tinha, se despediu da família, passou anos viajando, até que finalmente ele conseguiu chegar na cabana onde esse suposto mestre vivia, se aproximou dela e bateu. O mestre, que na época já era um senhor de idade, abriu a porta e então o turco disse: "Eu sou um turco, né? Vim lá da Turquia apenas para te fazer uma pergunta." O senhor, espantado, falou para ele: "Muito bem, então você pode me fazer apenas a sua única pergunta." E o turco falou: "Como eu não quero errar, como eu quero fazer a pergunta com muita precisão, você se incomoda se eu fizer ela no meu idioma?" E o mestre: "Não, de forma alguma. E assim, eu acabei de responder a sua única pergunta. Qualquer outra pergunta que você tenha, pergunte ao seu próprio coração." E isso, dito isso, o mestre simplesmente se retirou e fechou a porta. Que safado, né? Parece coisa de advogado, né? Pegando Você fala com propriedade, né? Pegando coisas assim nas palavras, né? Bem... Né? Na literalidade, né? Das coisas, né? Mas, obviamente que por mais frustrado que talvez o turco tenha ficado, né, esse comportamento do sábio, ele já nos ensina uma coisa logo de cara. Cuidado com as suas perguntas. Cuidado com aquilo que você fala. A gente tende a não prestar atenção nas palavras que nós utilizamos, nas formas que a gente se coloca. E é importante a gente prestar atenção nisso, porque nós vivemos no mundo, né? É bom lembrar sempre isso, onde nós temos relações. E para se manifestar nessas relações, para a gente atuar, a gente se comunica através da fala, através dos gestos, através de uma série de coisas. Então é importante a gente prestar atenção em como a gente faz as coisas. Por exemplo, se o Patrick me pede um copo d'água, eu pego a água e entrego a ele. Ou eu posso simplesmente chegar e entregar de qualquer jeito. Todo o meu ato é de entregar, mas a forma com que eu executo o meu ato passa muito mais mensagem do que o ato em si. Da mesma maneira, a forma com que eu me expresso, as palavras que eu busco utilizar, também vão trazer essa importância, assim como a forma com que eu vou passar o copo d'água para o Patrick. É como dizem, né? A resposta só é importante se você fizer a pergunta certa. O turco não pegou esse bizu antes de fazer a viagem. Tirando, né? Indo um passo além dessa explanação que o Paulo deu, a história como um todo, ela gira em torno de um conceito que é muito importante para todos nós, principalmente para você que está nos assistindo, para nós que estamos aqui, que buscamos essa sabedoria, assim como o turco, que buscamos sermos pessoas melhores, que buscamos algo além. Muitas das vezes, esses buscadores, né, esses ditos filósofos, acabam se prendendo muito aos conhecimentos que eles podem adquirir fora deles. Como assim? Cursos, livros, mestres, conversas, tudo isso é muito válido. Eu não estou dizendo que essas coisas não têm seu valor, muito pelo contrário, elas são fundamentais. Por quê? Porque nós somos seres políticos, nós vivemos em sociedade, como o Paulo bem disse. Então, nós estamos interagindo uns com os outros o tempo todo e nós precisamos disso para crescer. Então, eu preciso aprender com o Paulo, eu preciso aprender com você, eu preciso aprender com um bom livro. Existem muitas coisas que eu não sei, que outras pessoas sabem e que elas podem me ensinar e que isso vai trazer muita grandeza para mim e vai me auxiliar muito no meu processo de crescimento. Essas coisas, elas são muito importantes e eu digo até que elas são fundamentais, porém, elas não se bastam. Você jamais vai adquirir sabedoria verdadeira, que é o cerne dessa história, afinal de contas, o que o turco queria era sabedoria. Você jamais vai conseguir sabedoria plena apenas estando na presença de um mestre, apenas recebendo conhecimentos de X, Y, Z, de inúmeras fontes que sejam. Por quê? Por mais que essas coisas sejam importantes, essas coisas elas são meios, elas são caminhos e não fins. Elas são caminhos para que você consiga, com esses conhecimentos, despertar a sabedoria que você tem dentro de você.
Como assim? Existem coisas que a gente não sabe, que a gente vai perguntar para alguém. Existem coisas que a gente não sabe, que a gente vai buscar num livro. Mas quando a gente está falando de vida, quando a gente está falando de crescimento espiritual, e entenda crescimento espiritual como crescimento pessoal, crescimento como ser humano, a gente está falando de coisas que não são tão técnicas, do ponto de vista que você não vai encontrar isso em livros. Não que não esteja lá, mas o que está lá naquele livro, o ensinamento que aquele mestre está te passando, é um ensinamento que aquele mestre vivenciou. Ele está te ensinando o caminho, ele está te mostrando ali o caminho das pedras, mas quem trilhou aquilo foi ele. Ele não pode te fazer trilhar aquele caminho por osmose, simplesmente porque ele está te contando como foi. Você precisa trilhar. Então, por mais que você precise de conhecimentos externos, a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento sempre vai estar dentro de nós. Sempre vai estar dentro da gente. É importante que a gente pare em algum momento e perceba, tá, eu tenho muita coisa aqui fora. Vamos dar um stop aqui, não é se livrar disso, não. Vamos dar uma pausa aqui e vamos começar a olhar para dentro de mim. Que respostas para os dilemas da vida, que respostas para os desafios da vida eu já consigo tirar de dentro de mim graças a todo esse arcabouço que eu consegui fora. Isso que no final das contas, né, essa junção da nossa sabedoria, do nosso conhecimento interno com esse conhecimento externo é que vai gerar essa verdadeira sabedoria da gente. Alguns ramos antigos e até mesmo modernos chamam isso de gnose, né? Você despertar o verdadeiro conhecimento, que é aquilo que Aristóteles vai chamar da sabedoria prática, que é a vivência da sabedoria de fato, que é aquilo que todos nós buscamos. E é importante, dentro disso que o Patrick comentou também, a gente destacar que você precisa estudar, porque você nasce rudimentar, sem muita informação. Então você se utiliza de informações de pessoas que já passaram por isso e você traz isso para dentro de você. Mas é importante você também se voltar para dentro para fazer as pontes entre essas informações, para saber se essa informação ela deve ser descartada em face dessas outras informações ou se essa informação nova que me mostra verdadeira deve descartar todas essas outras informações. Porque senão você apenas está acumulando. Você tem livros que falam coisas diferentes na sua biblioteca e para você tudo bem. Você cita a hora um, cita a hora outro, porque eles lhe convém fazer isso. Você não busca entender como aquilo de fato transforma a sua vida. E você só vai perceber isso quando você fizer essa análise para dentro de você. Entender que é fundamental estudar? Sim, mas também é fundamental você prestar atenção naquilo que você estuda e como aquilo te transforma. É normal acontecer, talvez não aconteça com você, mas a gente já conheceu várias pessoas que ao assistir uma palestra ou assistir um vídeo nosso ou participar de um grupo de estudo nosso, falar, poxa, fulano tinha que estar aqui, isso aqui era perfeito para fulano. Talvez seja, mas isso é perfeito para você. Esse ensinamento que você aprendeu nesse vídeo, numa palestra, num curso, em qualquer lugar, o que isso te transforma? Se você não consegue perceber isso, você está só consumindo, você não está buscando essa sabedoria dentro de você. E a história mostra sobre isso. O viajante, ele já consumiu determinadas coisas porque ele tem uma história, só que cabe a ele, naquele momento, olhar para dentro de si e saber dessas coisas que eu consumi, o que eu posso agregar em mim de verdade e o que eu devo descartar. Por mais que a gente tenha falado que o conhecimento externo é importante, porque de fato ele é muito importante, tudo aquilo que você não utiliza de forma prática na sua vida é peso. Então chega um momento que todo esse arcabouço externo, se não utilizado, se torna peso na sua vida, de forma que acaba sendo até melhor que você pare de continuar acumulando, porque na verdade você está fazendo isso, você não está adquirindo conhecimento, você está acumulando informação. Chega um momento que talvez seja até melhor você parar, porque aquela informação vai pesar tanto na sua vida que ela vai acabar te fazendo ficar mais... ela vai acabar te deixando mais para baixo do que realmente te elevando. Justamente porque você não está conseguindo dar aquele conhecimento, aquelas informações, uma finalidade prática e útil. E até a próxima. Tchau, tchau.